Pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar mais um estudo, mais uma pregação da graça para vocês. O nosso amigo, irmão Elcio Jesus está chegando aí com mais uma pérola da graça, que eu tenho certeza que vai te ajudar a libertar a tua mente. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, Comunidade Cristã Geração da Graça, deixa o seu like, compartilhe os vídeos, entra lá no canal do nosso irmão e amigo Elcio Jesus, que o canal é Elcio Jesus /MGV, que eu tenho certeza que vai ter muitos vídeos lá que vão te ajudar a crescer muito em graça, amém? Um abraço, graça e paz, meu irmão. Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz aos irmãos presentes. E aos nossos irmãos aqui pelo YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião da graça de Deus, aqui fisicamente com alguns irmãos e aqui através do nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Este é o nosso canal oficial, Elcio Jesus /MGV, tá bom? Se você estiver assistindo aí em um site ou em um outro canal de YouTube, às vezes os irmãos pegam e compartilham, o nosso canal é Elcio Jesus /MGV. Se inscreva e vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Está aí o tema, amados. Prosseguindo para o alvo. Você sabia, amado, que nós fomos vocacionados não pelo homem, mas pelo próprio Deus, porque a nossa vocação, a nossa eleição não vem de um homem, foi o Senhor que nos escolheu. Nós fomos chamados, escolhidos pelo próprio Deus. E uma vez que nós entendemos este conceito de escolha, de propósito, nós precisamos entender que nós agora temos um alvo. E o nosso alvo é, de fato, Cristo. Mas o que é que você faz para chegar em um alvo? Você vai seguir um caminho. Agora, você pode seguir um caminho reto, direto, e chegar logo a este alvo, ou você pode pegar atalhos, por exemplo, uma viagem de avião. Você pode pegar aqui, direto para o Rio, ou você pode pegar aqui para ter que parar em São Paulo, depois pegar o outro voo, ou o mesmo voo, enfim. Você vai chegar lá. O alvo é o Rio, mas vai demorar mais. Você sabia que Jesus, todos nós falamos isso, que Jesus ele é o caminho para Deus. E nós já estamos em Deus, porque Cristo é Deus. Agora, muitas vezes a religião nos ensinou atalhos, a darmos voltas. Assim como aquele povo que saiu lá depois de 400 anos de escravidão no Egito, uma viagem que os teólogos, historiadores dizem que era para levar aproximadamente 11 dias, levou-se 40 anos, claro, por causa da desobediência daquele povo, da rebeldia, da dureza de coração daquele povo. E Deus deixou aquele povo passar fome, sede no deserto, para provar o que estava no coração daquele povo, porque nem só de pão foi as palavras que Jesus repetiu na tentação, viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aquele povo lá no deserto brigava por comida. Moisés nos tirou do Egito para passarmos fome nesse deserto. E começaram a desejar os caldos, né, de cebolas que havia lá no Egito, as iguarias do Egito, as sopas do Egito. E Deus deixou aquele povo passar fome para ver o que estava de fato no coração daquele povo. Existem filhos de Deus, irmãos nossos em Cristo, que estão passando fome na religião. E Deus deixa lá. Deus permite a operação do erro lá. Sabe por quê? Porque Deus está sondando o coração e Deus está vendo que muitos não se aproximam de Deus por amor. Muitos não se aproximam de Cristo porque tem um alvo. Muitos se aproximam de Cristo porque querem um emprego, porque querem um benefício próprio, porque querem um casamento, porque querem isso, querem aquilo, mas na verdade não ama Deus coisíssima nenhuma. Então Deus deixa passar fome em todos os aspectos. Fomes emocionais,
fomes existenciais, complexos de inferioridade, de medo, de pavor, de angústia. Um dia está salvo, outro dia perdeu a salvação. Domingo comeu a chamada ceia, no outro mês não comeu, já acha que não tem comunhão com Deus. E Deus permite essas coisas, por quê? Para ver de fato o que está no coração dessas pessoas. Se essas pessoas amam a Cristo ou estão lá simplesmente porque querem ter uma empresa, querem ter um emprego, querem ter uma esposa, querem ter um esposo, querem ter um negócio próprio, mas não tem foco, não tem alvo, não tem meta. Precisamos prosseguir para o alvo, e o Evangelho da Graça nos direciona ao Pai. Sem rodeios, sem atalhos, falamos e estamos na presença do próprio Deus. O véu do templo se rasgou, hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. A religião com seus atalhos dizia, para Deus ouvir uma oração sua, tem que passar primeiro pelo pastor presidente. Para Deus ouvir uma oração sua, você tem que dar o dízimo, você tem que sacrificar no pseudo altar. E as pessoas, sem saberem o que é altar e sem saber o que é dízimo, dava dízimo e ia para o chamado altar sacrificar. Mas os olhos iluminados nos mostram que dízimo nunca foi dinheiro, era semente, era para os judeus, e que altar na verdade não é uma plataforma onde o pastorzão fica cá dizendo que ele é ungido do Senhor e que vocês têm que se submeter. Mas altar na verdade era uma caixa quadrada de madeira de acácia, revestida de bronze, onde jogavam os animais dentro para atacar fogo. Isso na antiga aliança. Por isso que, e o fogo arderá continuamente no altar, porque altar era lugar de sacrifício, literalmente, era para matar animais. E detalhe, os sacerdotes não entravam dentro do altar não, porque o altar era uma caixa onde jogavam os animais para ser sacrificado. Mas hoje, os lobos com Bíblia na mão, eles dizem, venha sacrificar no altar, porque eles colocaram uma plataforma e disseram, isso aqui é um altar. Então eu induzo você ao erro e mando você sacrificar seu carro, seu salário, sua geladeira, sua televisão. Meu irmão, a religião brinca com os filhos de Deus, manipula a mente do povo de Deus, e o povo sofre, porque lhe falta o conhecimento, já dizia o profeta Oséias. E disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o líder religioso, ele disse, venha para Jesus conhecer a verdade te libertar. Jesus liberta, mas o homem aprisiona. Porque uma vez que a pessoa vem supostamente para ser liberta por Cristo, mas ele não apresenta o alvo que é Cristo, então o alvo fica sempre o quê? O pastor, o líder religioso. Se aquele homem morreu, eu morro junto. Eu tinha uma irmã em Cristo, tem uma, ela é viva, e ela dizia, se essa mulher aí deixar de ser crente, não é que a mulher deixou, não de ser crente, porque se ela crê, ela crê. Mas saiu, como eles dizem, da posição. Como eles dizem, virou mundana. Largou o marido, casou com o mais novo, e bababá, bebê, aquela coisa toda. E a irmã ficou decepcionada, porque ela nunca teve um alvo que era Cristo. O alvo dela era o pastor, era missionário, o irmão do cocô de fogo. E aí, meu irmão, fica difícil. Mas a graça nos ensina a olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo disse na igreja aos Gálatas, capítulo 2 da carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Ele disse, eu sinto dores de parto, ele falando para aquela igreja, até que Cristo seja formado em vocês. Não era para que Paulo fosse formado na igreja, é para que Cristo fosse formado na mente da igreja. Não é para que o irmão Elcio seja formado na tua mente, para que você creia porque o irmão Elcio, não, é Cristo em vós, Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas, louvado seja sempre ele. Filipenses capítulo 3, versículo 12, escrevendo o apóstolo Paulo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha que interessante. Todos nós sabemos que Paulo ele veio do judaísmo, onde ele tinha zelo de Deus, mas sem entendimento, onde ele perseguia os cristãos, ele chamava os cristãos de a seita do Nazareno,
E ele, outrora, ele servia a Deus, mas sem entendimento. Paulo não passou a ser filho de Deus porque levantou a mão e aceitou Jesus. Paulo não passou a ser filho de Deus no encontro para Damasco. Paulo sempre foi filho de Deus. Tanto é que ele era um defensor ferrenho da lei. Porém, todavia, entretanto, ele não tinha revelação, ele não tinha entendimento. Hoje nós podemos classificar como os irmãos que estão na religião, que amam a Deus, têm zelo de Deus, só não têm entendimento. Por quê, amado? Muitos dizem assim: eu vou aqui nas dunas, aqui próxima, aqui em Itapuã, buscar o Espírito Santo. Eles acreditam nisso. Só que Deus nunca disse na sua palavra que o Espírito Santo está lá nas dunas de Itapuã. Deus nunca disse na sua palavra que o Espírito Santo está dentro de um templo. Deus nunca disse na sua palavra que o Espírito Santo está numa vigília 3 horas da manhã. Deus disse em sua palavra que o Espírito Santo está ligado ao teu espírito, porque aquele que se une ao Senhor tornou um só espírito com o Senhor. Então Paulo disse: olha, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, ele está falando de uma perspectiva humana, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, ou seja, alcançado por Cristo Jesus. Então Paulo foi alcançado por Cristo Jesus para ter ou seguir uma direção, ter um alvo, ter um foco. Ele fala na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, lá no versículo 27 diante, 24 até o 27, ele diz que ele não batia como combatendo no ar, ele não corria como correndo em vão, ele tinha propósito, ele tinha uma meta. Tanto é que ele chega a dizer lá no versículo 27, eu esmurro o meu corpo, a minha natureza humana, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu tenho um alvo. Eu não fico aí botando a mão na cabeça de todo mundo e se é capeta, se é demônio, não. Eu não fico aí brigando com espíritos imaginários. Eu sonhei com a sombra puxando no meu pé, então eu vou jejuar porque eu vou matar essa sombra. Pô, peraí, irmão. Isso é coisa da religião. Perturbação. E mexe com o psicológico das pessoas. Põe medo nas pessoas, porque uma vez que eu coloco medo em você, você estará submisso às minhas orientações. E aí é que mora o perigo. É onde nós vemos aí nas mídias sociais, onde pessoas, líderes religiosos, abusando de mulheres, de homens, etc, etc, porque as pessoas depositaram toda a sua confiança no homem e não em Cristo, porque não tinha alvo. Quem te alcançou não foi o pastor, quem te alcançou foi Cristo. E ele te alcançou para que você tenha um alvo, agradar a ele e não ao homem. Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo disse: se fosse para agradar os homens, se fosse para eu estar agradando o meu pastor legalista lá, derramando óleo na cabeça das pessoas, pedindo o dízimo e dando água orada, isso é misticismo, amado. Dando lenço, dando vassoura, dando óleo, dando isso, aquilo, se fosse para agradar os homens, eu não estava agradando a Deus. Aí Paulo chega a Atenas, na Grécia, e diz assim: olha, atenienses, eu vejo que em todos vocês são religiosos, vocês são místicos, e o povo gosta de misticismo. Vocês estão adorando deuses estranhos, e eu ainda encontrei um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Vocês adoram um Deus que você nem conhece, e o altar está até vazio, só tem um nome, a um Deus desconhecido. Paulo aproveitou ali a deixa com muita sabedoria, e em cima daquele Deus inexistente, inoperante, Paulo anunciou o Deus criador dos céus e da terra, que não habita em templo feito por mãos de homem, Senhor sobre tudo e sobre todos, bendito eternamente. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Isso é muito importante. Já sou perfeito? Eu sou perfeito na minha humanidade? Não, somos falhos, erramos muitas vezes. Mas eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. E agora, avançar para o alvo. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, o meu chamado é servir e agradar o Senhor. Não importa se a minha família
Esta palavra aqui, amado, cria inimizade, infelizmente, até na família. Mas Jesus tinha falado isso no seu ministério terreno. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada, juízo. E eu vou colocar sogra contra a nora, o pai contra o filho. Mas aquilo ali era o quê? Jesus estava falando de uma briga carnal, de que a sogra ia entrar no tapa, que o pai ia entrar no tapa com a filha? Não, não. Conflitos de ideia, conflitos doutrinários, porque nem todos vão receber uma palavra como essa, porque nem todos vão aceitar que Deus não habita em templos feitos por mão de homens e vai me refutar aqui. Até os da minha própria família, que são tradicionalistas, legalistas, eu os amo e respeito, mas não baixo a cabeça, porque o evangelho precisa prevalecer. Amém? Igreja da Galácia, melhor dizendo, carta aos Gálatas. Chegando Pedro em Antioquia, Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante, Paulo repreendeu Pedro diante da igreja, porque Pedro era repreensível, não estava andando em conformidade com a verdade. Imagine Paulo, o último apóstolo, o 13º apóstolo, repreendendo aquele que era um dos cabeças da igreja primitiva, o primeiro apóstolo. Mas Paulo repreendeu severamente, porque Pedro estava dissimulando, porque ele comia e bebia com os gentios. Quando ele viu aqueles que eram da circuncisão, domingo nós vamos falar sobre isso. Quando ele viu aqueles que eram da circuncisão, Pedro foi se retirando dissimuladamente, e até Barnabé e alguns judeus se retiraram. Aí Paulo chamou Pedro de dissimulado, você não anda em conformidade com o evangelho. E Pedro foi humilde para reconhecer, porque na segunda carta, lá no capítulo 3, ele exalta o ministério de Paulo, e ele diz que Paulo falou coisas difíceis de entender, que há pontos que as pessoas se atropeçam, caem, não entendem e se perdem, inclusive o próprio Pedro. Mas ele disse que foi uma sabedoria que Deus havia dado a Paulo, que Paulo falava com contexto. Em todas as suas epístolas, Paulo falava a mesma coisa. Paulo nunca deixou margem para má interpretação. Paulo sempre foi claro, sucinto e direto na sua mensagem. É por isso que nós ministramos muito as cartas de Paulo, porque Paulo foi o único apóstolo enviado aos gentios. Pedro teve uma primeira experiência com Cornélio, que era romano, mas acabou ali, ele não teve mais experiência com os gentios. Deus levanta Paulo e envia aos 4 cantos da terra daquela época. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23, diz que o evangelho foi pregado em todo o mundo habitado na época de Paulo. A mensagem foi pregada. E hoje nós damos continuidade, porque em um mundo de mais de 7 bilhões de habitantes, nem a terça parte, que 1%? Nem a terça da terça parte ainda não conhece o evangelho de Cristo Jesus. Conhece a Bíblia. Escute bem, a Bíblia não é o evangelho. O evangelho está na Bíblia. A Bíblia tem salmos, tem livros proféticos, tem livros poéticos, tem livros alegóricos. Então a Bíblia não é o evangelho. O evangelho está na Bíblia. Jesus disse: examinai as escrituras, que lá naquela época não tinha a Bíblia, né, como nós conhecemos. Eram os pergaminhos, nos papiros, as escrituras. Jesus disse: examinai, porque é nela, nas escrituras, que contém, que falam de mim, que testificam de mim. Então, querido, nós examinamos a Bíblia como um todo. E aí, na Bíblia, nós encontramos o evangelho do Cristo ressuscitado. Não do Jesus de Nazaré, que estava ali falando do reino que iria ser instalado, mas agora do Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que estabeleceu o seu reino para todo o sempre. Amém. Você não está mais em Mateus 6,33, buscando o reino, porque naquela época o reino não tinha sido estabelecido. Então Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino. Você não está mais, você não pode mais estar nessa concepção de buscar o reino.
Nós já passamos da cruz, nós nascemos depois da cruz. Depois da cruz o reino já foi estabelecido. E Paulo falou na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz: tendo recebido, você não foi buscar, você recebeu, é a graça de Deus. Tendo recebido um reino inabalável de justiça, retenhamos a graça de Deus, pela qual servimos ao Senhor, com reverência e santo temor. Nós recebemos, amado, este reino, nós estamos nesse reino, porque esse reino não é físico, ele é espiritual. Jesus já dizia, o reino não estará ali, não vem de lá, não é exterior, o reino estará em vós, o reino estará dentro de vós, porque o reino é o Espírito de Deus ministrando na tua vida. O reino de Deus é a tua mente transformada pelo poder impactante do Evangelho. E Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Então nós temos um alvo. E Paulo disse, parte B, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu preciso agora avançar para o que é perfeito. Eu preciso esquecer da minha vida religiosa. Eu preciso esquecer daquelas práticas de dar dízimo, de dar a cabeça para o pastor me abençoar, de levar um lenço para casa, porque aquele lenço tem um poder místico. Eu preciso crer e confiar totalmente nele. Eu preciso entender que o véu do templo se rasgou, que eu me relaciono diretamente com ele, e você também. Que todos nós somos iguais diante de Deus, que não existe aqui o pastorzão ser maior do que um membro. Não! O sangue que Jesus derramou para remir os judeus e aproximar os gentios foi o mesmo sangue. Não existe homens especiais. Existem sim homens limitados que Deus enche da sua graça, porque é Ele que capacita para o desenvolvimento do ministério do corpo de Cristo. 14. Prossigo para o alvo é o tema. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então você não é de Deus porque você levantou a mão, o pastor fez uma oração de apelo e pediu a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Não, isso é conversa da religião. Tem na Bíblia? Não tem. Tem respaldo bíblico? Não tem, nem no Velho e no Novo Testamento. Então, amado, nós temos um alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma soberana vocação. Foi Ele e não nós. Nunca partiu de mim e de você, sempre partiu dele. Ah, irmão, mas eu estava na religião, isso aconteceu comigo? Eu estava na religião e um dia me deu vontade de levantar a mão, então foi eu que aceitei Jesus. Isso já não partiu de você, não existe eu. Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa atitude já não foi gerada por eu, minha carne, Elcio, foi o próprio Espírito nos direcionando ao seu próprio propósito e graça. 15. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E, se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vai ocultar de vocês. Deus vai esconder de vocês. Mas o que é que a religião diz? Deus de mistério. O Deus de mistério está operando aqui. Não. Vô-lo revelará. Deus era Deus de mistério no antigo pacto. Na nova e eterna aliança, Deus se manifestou em Cristo, revelando a sua vontade. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação, porque Ele se deu a conhecer para o seu povo. Foi isso que Ele lá entre os judeus falava. Eu preciso ir para o Pai, eu vou enviar o Consolador, e o Espírito que eu vou enviar vai direcionar vocês aonde? Em toda mentira? Em todo engano? Não, em toda verdade. Agora, existem pessoas que se deixam enganar pelas sofismas, pelas religiosidades, pelos enganos dos homens fraudulentos.
Deus vos revelará. Deus quer que você tenha conhecimento. Se o próprio disse, conhecereis a verdade vos libertará. Deus não quer que o seu povo viva enganado de qualquer jeito, não. Deus quer que o seu povo tenha conhecimento da sua vontade. 16. Mas, naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. É para andar, porque nós já chegamos nesta graça, esta palavra se manifestou, precisamos caminhar nesta graça para este alvo, segundo a mesma regra e sentindo o mesmo. Sabe o prazer de servir a Deus agora em espírito e em verdade? Sabe, amado, aquela consciência pesada saiu da sua vida, onde você achava que se você não comesse o pão que o padeiro passou a noite toda jogando suor, que você chamava e que eu chamava, porque nos ensinaram assim, de corpo de Cristo, nós não temos comunhão com Ele. Como assim, irmão? Eu não posso usar uma simbologia que Jesus usou com os judeus, que era uma Páscoa, para pregar hoje para a igreja e dizer que isso continua valendo. Não, irmão. Eu preciso entender que aquilo era transitório, aquilo foi simbólico, porque Jesus ainda não tinha ido para o Calvário. Então ele estava simbolizando, ele pegou a Páscoa, porque não era Santa Ceia. Ceia é chamada ceia porque era um jantar noturno. Mas ele lá naquele jantar noturno, que era a Páscoa dos judeus, ele pegou o pão, que não era esse pão do padeiro, era o pão asmo. Porque se é para fazer, tinha que fazer igual está escrito. Era o pão asmo, sem fermento. E não era suco, de que suco não, era vinho mesmo. E cadê os outros elementos da Páscoa? Aí eu perguntei para um pastor teólogo de igreja centenária aí. Ele, eu também sei que não era assim. Eu falei, por que você faz? Porque na Páscoa lá tinha chás de ervas amargas, cordeiros assados, muita comida. E entre os alimentos, tinha lá o pão, que era aquela bolacha sem fermento, e o vinho. Aí Jesus poderia até pegar um pedaço de cordeiro se ele quisesse, mas ele escolheu, pegou o pão e partiu. Mas depois ele fala em João 6,27, trabalhai não pelo pão que perece, que come e acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dá. Ou seja, comer do pão e beber do sangue é um conceito de crer e viver para esse Deus maravilhoso. Nessa noite nós estamos aqui ceando no Senhor, comendo o pão da vida, crendo naquilo que Ele realizou no Calvário para todo sempre, e não viver à base de misticismo, coisas palpáveis, porque Deus é Espírito. Deus não está em cadeira, não está em pão, não está em suco, não está em água orada. Deus não está nisso. Deus está em uma consciência pura, uma fé genuína daqueles que receberam a revelação da graça do Pai. 17. Sede também, meus irmãos, Filipenses 3,17. Sede também, meus irmãos, imitadores. Sede também, meus imitadores, irmãos, troquei. Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado. Para ter o quê? Cuidado. Tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Cuidado aqui é zelo, é prática. Pelos que assim andam. Percebeu? O alvo, o zelo, o cuidado. Nós saímos da ignorância, mas nós não podemos perder o cuidado, o zelo, o prazer de servir esse Deus maravilhoso. O povo lá, Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 1, versículo 2, propriamente dito, que aquele povo servia a Deus, tinha zelo de Deus, mas não tinha entendimento. Agora, a graça de Deus, ela te dá o entendimento para você ser zeloso de espírito. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não é na carne, não é se sacrificando, não, porque eu passei a noite toda de joelho. Você pode passar 3 meses de joelho e passar 3 meses em pé. Deus não vai se comover pela sua posição de joelho. Deus vai se comover pela inclinação do teu coração. Deus não vai se comover porque você foi para um monte de madrugada buscar a presença. Aí eu faço uma pergunta: essas pessoas que vão para o monte buscar a presença de Deus, estão dizendo
que quando sai do monte perderam porque a presença está lá, teoricamente. A minha pergunta é: ô irmão, você quer sair da presença de Deus? Não, varão, eu quero ficar na presença de Deus. Então mora no monte. E se sair do monte perde a presença. Perceberam, amado? Aí a mulher samaritana disse: olha, vocês dizem que é em Jerusalém, nós dizemos que é no monte. Aí Jesus disse: nem no monte e nem em Jerusalém, uma referência ao templo. Porque o Pai é Espírito e procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Ou na praia, ou no cinema, no carro, ou em casa, no banheiro, no chuveiro, onde você estiver, se você está adorando, adore em Espírito e em verdade. Aqui, pela internet, você que presta um culto racional a Deus. (18) Porque muitos Paulo estava mandando ser zeloso, Paulo estava mandando eles prosseguir para o alvo, que era Cristo. Paulo estava dizendo, se colocando, como alguém que tinha moral para isso. Olha, sede meus imitadores, irmãos. Olhe para a minha postura. Olha para aqueles que andam conosco, aqueles que sentem a mesma coisa. Olha para essas pessoas. Por que Paulo estava aconselhando desta forma? E nós estamos usando aquilo que Paulo falou para transmitir para a igreja que está aqui reunida e está aqui pelo YouTube acompanhando a mensagem. Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse. Não só foi uma vez que Paulo disse. Paulo já estava avisando há muito tempo. Paulo estava repetitivamente avisando acerca disso. Porque muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também eu digo novamente, chorando, irmão. Paulo estava chorando, triste pelo que estava acontecendo, chorando, que são inimigos da cruz de quem? De Cristo. Enquanto tinha alguns que seguiam o exemplo de Paulo, havia muitos, não eram poucos, que eram inimigos da cruz de Cristo. Eu poderia pregar só esse versículo hoje aqui. Você tem noção a força e a revelação que tem isso aqui? Paulo dizer que muitos eram inimigos da cruz de Cristo. Ser inimigo da cruz de Cristo significava, ou significa no nosso tempo, que literalmente, ainda que falam, não crê no que Jesus realizou no Calvário. Agora eu vou citar algumas coisinhas aqui, porque aí, como eu falei, seria uma outra mensagem só em cima desse texto. Quando um crente, ele tem medo de perder a salvação, ele está se colocando como inimigo da cruz de Cristo. Porque a salvação nunca dependeu do homem. Salvação é um dom gratuito e os dons são irrevogáveis, sem arrependimento. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai alcançar nunca. Como Jesus usava a linguagem, o bode à esquerda e as ovelhas à direita. O bode nunca vai virar ovelha. Escute bem isso aqui. Eu estou usando a linguagem de Jesus, chamando de bode e ovelha. Paulo chamava de vaso de honra e vaso de desonra. Então, amado, Jesus disse que no reino dele os bodes estariam à esquerda e as ovelhas, simbolizando ali os salvos, estariam à sua direita. Tanto é que quando ele vai para o Calvário, quando ele é crucificado, aparece no cenário do Calvário 2 ladrões. Para manifestar a graça da salvação, para não dizer que tinha 2 crentes ali, 2 dizimistas fiel, 2 batizados com o Espírito, 2 que sacrificavam no altar, 2 que seguiam Pedro. Não. 2 ladrões. Os 2 eram o quê? Ladrões. Então, teoricamente, tinha algum ali melhor do que o outro? Não. O inocente era Cristo, mas havia do lado 2 ladrões, Dízima e Gesmas. O da esquerda era um bode, o da direita era, como Jesus usava a figura de linguagem, uma ovelha, um filho. O da esquerda olhou para Jesus. Ô irmão, como é que tu sabe que era da esquerda? Claro que é da esquerda, porque Jesus disse que os bodes estariam à sua esquerda.
Então aquele que negou Jesus, aquele que blasfemou de Jesus, ele não poderia estar na direita. Então o da esquerda olha para Jesus e diz: se tu é o Filho de Deus, zombando, desce daí, salva a ti mesmo e a nós. O outro da direita olha para o ladrão, para o seu parceiro de profissão, e diz assim: tu não temes a Deus? Visto que nós estamos na mesma condição, nós estamos sendo julgados pelas nossas práticas, ou seja, as nossas obras nos trouxeram ao juízo, a sentença, que ali era a morte de cruz. Vocês imaginaram? O traficante de droga aqui, ele é preso, ele vai pegar X anos de prisão. Aí ele sai do Brasil, porque aqui ele vai pegar 10 anos de prisão. Aí ele sai do Brasil e vai lá para a Indonésia, levando droga. Só que lá na Indonésia, ou na China, a sentença lá é Aí quando ele chega lá, teve até um caso recentemente, né, que prenderam, aí a presidenta na época queria se envolver. Libera os meninos. Libera os meninos? Eles sabiam que lá era assim, que a lei daquele país era assim. Não foi degolado não, tá? Mas morreram, cadeira, já era. Então, amado, eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Não foi um capeta que possuiu, não foi um espírito que induziu. Eles queriam, olha o espírito que estava induzindo eles, muita grana, o amor ao dinheiro, a espécie de toda raiz de males. Eles queriam isso. Então os ladrões da cruz, eles sabiam, tinham consciência de que os seus feitos o levaria àquela consequência. Mas o Filho de Deus, ele olhou e ele disse assim: nós merecemos isso porque os nossos feitos nos condenam, mas esse justo não. Aí ele olha para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrar onde? No teu reino. Não pode. Não pode porque ladrão não entra no reino, não herda. Aí Jesus olha para ele e diz: te digo hoje, estarás comigo aonde? Paraíso, salvação eterna. Mas no reino não entra, porque os ladrões não herdam o reino de Deus. Porque o reino não é lá no céu, o reino é na vida. Paulo disse: reinando em vida por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O reino, aplauda se você crê nessa palavra. O reino de Deus não é lá no céu, o reino de Deus é na nossa vida espiritual, a vida que nós desenvolvemos aqui em obediência. E quem rouba, quem faz isso, quem faz aquilo, ladrões, homicidas, mentirosos, essas pessoas não herdam o reino. Porque Paulo disse: o reino não é comida, não é bebida, é paz. Ladrão tem paz? É justiça? Ladrão pratica justiça? Não, irmãos. Então, apenas aqueles que obedecem o Evangelho é que desfruta das bênçãos deste reino eterno. Então, o ladrão da cruz, embora ele tenha pedido o reino, Deus disse: hoje mesmo te digo, estarás comigo no paraíso. O reino não. O reino ele não desfrutou. E assim estão muitos irmãos nossos na religião. São salvos? São. Vão morar no céu, na eternidade? Claro que sim, são filhos de Deus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês: não herda o reino, não desfruta. Por quê? Como eu falei, medo de perder a salvação, medo do diabo, medo porque não comeu um pedaço de pão, medo porque no mês passado o pastor não colocou a mão para orar, medo porque a energia atrasou, ele tirou do dízimo para pagar a energia e o pastor disse que quem rouba a Deus não vai para o céu. Só confusão, irmão. Só confusão. Ih, cadê meu controle aqui que já sumiu? Está aqui. Só confusão, não herda o reino. Então Paulo chama eles de inimigos da cruz, porque a palavra da cruz diz: nós estamos perfeitos nele, Colossenses 2,14, e estáis, Colossenses 2,10, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele você está perfeito. Aí o homem vem para você hoje, pega o microfone, pega uma Bíblia e diz assim: você é um miserável, pobre, cego e nu. Tá onde isso, irmão? Você nunca leu Apocalipse, não? Aí você sabe para quem foi Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia Menor. Imagina que eu vou mandar uma carta para minha esposa, a irmã que atravessa, pega a carta e diz que é para ela. Para com isso, irmão. Aquilo foi para aquele povo em específico, para a igreja da Ásia Menor. Inimigos da cruz,
de Cristo. 19. Cujo fim, olha os inimigos da cruz de Cristo aí, ó. Cujo fim é a perdição. Cujo Deus, olha o Deus deles, cujo Deus é o quê? Seu ventre. E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas de quê? Do céu? Da terra. Agora, você acha que é mera coincidência? Você vai em certos lugares aí, é o pastor prometendo casa nova, carro novo, emprego, e isso, tudo coisas da terra. Quer coisas da terra? Vai trabalhar. É prometendo as coisas da terra, as coisas da vida. Quando Jesus está falando de coisas espirituais, os homens estão falando de coisas físicas, materiais. E isso não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida. Olha aí, pega aí, Colossenses 3:1-2, olha lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aí quando você vê essa palavra, se já ressuscitaste, o religioso está esperando ressuscitar fisicamente. A ressurreição aqui é de um estado de consciência, irmão. Nossa consciência estava morta, não nossa propriamente dito, a nossa também estava na religião. Mas quando Paulo fala isso aqui, ele também fala para os Efésios, capítulo 2, versículo 2, ele disse que aquele povo estava morto, ou mortos, em pecados e em delitos. Mas quando Cristo ressuscitou, Cristo vos vivificou. Houve uma vivificação. Paulo chega aqui agora e diz, houve uma ressurreição. Não é no sentido literal da coisa, o irmão morreu e ressuscitou. Não, é uma ressurreição de estado, de consciência, da mente, da revelação, do entendimento, daquilo que Deus trouxe para a igreja. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou você acha, presta atenção, irmão, aqui também na câmera, aqui na gravação, ou você é legalista que entrou aí, ou você acha que Paulo estava falando aqui para ex-defunto? Porque se for interpretar o pé da letra, não, irmão, ressurreição é no sentido literal, porque está escrito que a gente vai ressuscitar e Deus vem buscar a igreja. Não, irmão, não é isso. Não, irmão, ressurreição aqui é de um estado de glorificação do Espírito, que estava inoperante, inativo, não se relacionava com Deus, mas depois da cruz, todos nós já estamos nesse nível de glorificação, perfeitos em Cristo. Ou você acha aqui que Paulo estava falando, deixa eu ver, ou você acha aqui que Paulo estava falando para Ananias? Ananias morreu, né? Lá no, não foi você não, meu irmão, vigia. Foi aleatoriamente, viu? Ananias e Safira. Safira é minha filhinha aqui. Aí o sistema religioso, eu botei o nome da minha filha, né? Safira. Nós colocamos Safira. Aí o religioso veio. Irmão, colocou Safira. Safira foi aquela mulher que não deu dízimo. E Deus matou na igreja. Matou Ananias e matou Safira. Então o nome Ananias é maligno. O nome Safira é maligno. Olha, irmão, Safira é uma pedra. E Ananias é um nome comum. E primeiro você tem que ver lá no hebraico, não no hebraico, no grego, para ver se de fato a ideia de Ananias era esse nome mesmo, porque muda lá na tradução. Como Paulo, que era chamado de Saulo, e não mudou o nome, era outra tradução que chamava Paulo. Mas ele não mudou o nome. Tem gente que diz, Deus mudou o nome de Paulo. Está escrito onde? O nome dele era Saulo e Deus mudou para Paulo. Não está escrito isso. Simplesmente porque ele era chamado de Shaul, ou Saulo, como nós conhecemos, por causa da origem hebraica, era uma homenagem ao rei Saul. Mas no grego ele era conhecido como Paulo, era a tradução do nome, era como Silvano, que outrora era Silas, que a igreja primitiva mandou para acompanhar Paulo. Mas lá na frente ele não é chamado mais de Silas, ele é chamado de Silvano, tradução dos nomes. Que coisa, né, irmão? Então, Paulo não estava falando aqui para Ananias, que tinha morrido lá na igreja e ressuscitou. Ô Ananias, se você ressuscitou com Cristo. Ô Safira, se você ressuscitou com Cristo. Não,
Paulo estava falando aqui para os seus ouvintes, para os seus irmãos que o ouvia pregando, falando da graça de Deus. E Paulo disse: se vocês já ressuscitaram, houve uma consciência em vocês nova, renovada, houve uma metanoia em vocês, uma renovação da mente. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra da majestade, ou à destra de Deus. Pensai, até para pensar, pensai nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra. Por quê, Paulo? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Uma vez que você leva o teu pensamento às coisas de Deus, uma vez que você leva os teus pensamentos às coisas do alto, você não fica ansioso, inquieto, Você sabia que tem muito crente perturbado, irmão? E é tão perturbado que quer também perturbar os outros. Não tem paz e quer tirar a paz dos outros, irmão. Crente perturbado, briguento, sabe, caluniadores, mentirosos. Crentes perturbados, por quê? Porque só pensam nas coisas que são da terra. Não buscam as coisas de Deus, não pensam nas coisas do alto. Olha aí. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ponto e vírgula. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Em tudo dando graças a Deus. Tá bom? Graças a Deus. Não está muito bom? Graças a Deus. Tem para comer? Graças a Deus. Não tem para comer? Graças a Deus. Está vestido? Graças a Deus. Não tem roupa boa? Graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. E não ficar murmurando: porque o marido não deu a pensão do filho. Porque o patrão tirou 10% do salário. Porque... Aí não fala que o pastor levou o salário. Levou o dízimo. Não fala. Não fala porque o pastor pediu para Deus. Para Deus? Foi o Deus dele. E o Deus dele, disse Paulo, é o ventre. Só pensa nas coisas da terra. Olha lá. Segura. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, uma vez que você crê, descansa, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em quem? No pastor? Na igreja evangélica? Em Cristo, irmão. Isso é o evangelho, isso é o alvo que nós temos que seguir. Você tem esse alvo, seguir, olhar sempre para Cristo Jesus. 4:8. Está acabando, irmão, vamos lá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Olha aí as características de um filho de Deus que teve a mente iluminada. Olhos iluminados, mente de Cristo. No demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, poder, se há algum louvor, nisso, pensai. É para você pensar nisso aí. Não é para você ficar pensando: porque eu estou preocupado com o que vai acontecer no ano que vem. Para com isso, irmão. Ansiedade, inquietação. Aí Jesus chega para Marta e diz: Marta, por que você está inquieta? Maria escolheu a melhor parte, ouvir a palavra. Mas Marta não. Senhor, tu não se incomoda porque eu estou tentando te servir. Percebeu? Marta queria servir ao Senhor. Talvez fazer um chazinho lá, um cafezinho na época. Mesmo com a intenção de servir ao Senhor, mas ela não estava dando a importância àquilo que de fato era importante. Ouvir a palavra. Você pode servir? Sim, mas principalmente ouvir e entender a palavra de Deus, amém? Mas a religião te cansou ou não cansou? O irmão obreiro ali está escalado esse mês para ficar na portaria. O irmão fica o mês todo na portaria. O irmão, eu era chamado a atenção porque eu não colocava a camisa por dentro do cinto, irmão, da calça. Porque o irmão vai pregar hoje, mas tem que usar o paletó. Porque a mulher não pode fazer as axilas. Porque não pode cortar, a mulher não pode botar o brinco. Porque um peso, um jugo de escravidão, baseado aonde? Na Bíblia. Porque a Bíblia tem doutrina para tudo. A Bíblia tem doutrina de espírita. Tem doutrina falar com os mortos? Tem. Mas é para fazer? Não. É tudo errado. Tem tudo. Paulo disse que muitos davam ouvido a espíritos enganadores,
É domingo que eu vou falar sobre isso. E doutrina de demônio. E o que era doutrina de demônio? Era um demônio que entrava na pessoa. E lá ele é o tranca-rua e vai te pegar. Não. Doutrina de demônio era um ensinamento demoníaco. E o que nós mais vemos hoje aí? Eis não sei o quê. Porque lá eu era isso, era usado, era um cavalo, e agora eu estou liberto. Não prega o evangelho, prega doutrina de demônio que aprendeu lá com seus ídolos, com a sua antiga religião, com seus misticismos. Porque quando eu era da religião A, eu subia a escada de joelho, mas agora eu carrego o joelho na escada. Não faz sentido, irmão. Isso cansa. Todo domingo. Pedra que derruba Golias. Domingo que vem, 7 voltas da muralha de Jericó. Semana que vem, a mulher do fluxo de sangue. Só fica contando história, não tem evangelho. Semana que vem, jejum de Daniel. Aí se o outro falar da igreja romana, irmão, eu estou fazendo jejum de Maria. Aí o crente pula lá. Isso é idolatria? Jejum de Maria? Aí tu que faz jejum de Daniel. Não é meu cunhado não, mas faz. Se reclama de quem faz jejum de Maria, e por que faz jejum de Daniel? Se o jejum era de Daniel, tem nada a ver com você. Como dizia minha avó, Masquá. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. 9. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes. Olha o que Paulo falou. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e também o que vocês viram em mim. Isso fazei. Pratiquem. Praticai. Paulo estava dizendo, vocês viram em mim, vocês aprenderam por mim, vocês receberam da minha boca. Agora, pratique o evangelho. Você tem um alvo, siga o foco, o alvo, que é Cristo Jesus, e, por consequência, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vai estar em paz em todo o tempo. Irmão, domingo não deu para ir me reunir com a igreja. Fique em paz, irmão. Irmão, esse mês não deu para eu me comprometi com você para fazer alguma coisa aí. Fique em paz, irmão. É como o irmão ligou para mim, e a gente não cobra dízimo. A gente tem uma conversa aqui entre irmãos, também não coloco conta aí no YouTube, os irmãos que seguem a gente sabem disso, não coloco Pix no YouTube, não coloco número de conta, nada. O evangelho é da graça de Deus, eu não posso cobrar para pregar o evangelho. Agora, os irmãos que se reúnem conosco, que vê uma necessidade autêntica, aí sim, nós pagamos um aluguel caro, nós temos e precisamos de um outro computador que eu estou usando da esposa, precisamos de um data show, que isso aqui passamos no cartão em 10 vezes para pagar. Então tudo isso é dinheiro, pagamos a energia, pagamos a internet, que não é essas Coca-Cola toda. Tivemos que passar uma máquina aí que nós tínhamos fotográfica para conseguir, alcançamos aqui um aparelho melhor para as filmagens, para o áudio sair melhor, a imagem, vocês que nos acompanham sair melhor, tudo isso é gasto. Então, se os irmãos não me auxiliar aqui, a gente não vai poder fazer essas coisas. E sem contar, e eu diria que o mais principal, é uma assistência social que nós damos. Muitas vezes, faltou um alimento, nem precisa ser daqui, se for dos nossos irmãos também. Muitas vezes as pessoas não cercam da rua, irmão, tem uma cesta básica lá na igreja, irmão, eu já vou subir na minha escada, já vai um menino me pedindo Danone. O coração dói, irmão, às vezes a gente vai, compra as coisinhas e dá. Os irmãos que trazem uma cestinha aí, a gente pega, distribui para os irmãos, a gente ajuda, colabora. Isso é o papel que a igreja deve desenvolver também. Amém, amados? Eu falo isso porque existem alguns radicais em graça que dizem assim, não concordo com cooperação na graça. Você é livre, se você quiser cooperar, coopere. Mas se você não quiser, um irmão chegou para mim aqui, se reunir aqui conosco, e
ele chegou para mim e disse: ó, irmão, é o seguinte, ele falava assim, né? No sistema, eu dava dízimo, eu dava oferta, eu fazia isso e aquilo, eu fui muito roubado no sistema. Então agora eu estou na graça, eu vou congregar aqui. Eu falei: seja bem-vindo, irmão. Agora só tem uma coisa: eu não concordo com cooperação, não. Eu falei: fique à vontade, fique em paz. Se você não quer dar, se você não quer cooperar, fique em paz. Eu só vivo uma palavra que diz: a alma generosa prosperará. Então eu semeio. Quando você semeia, você colhe. Mas não pode ser forçado, não pode ser por constrangimento. Não é o pedindo aqui, dizendo que é para Deus, que Deus não quer seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. E você não vai ser mais de Deus ou menos de Deus se você der ou se você não der. E eu não vou tratar mal também se alguém chegar como ele e disse que não ia dar. Eu falei: tá bom, fica à vontade. Mas depois eu não sei, acho que ele se sentiu constrangido. Ele mesmo se mandou, nunca mais apareceu. Fazer o quê, irmão? Paciência, né? Paciência. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha aí, olha os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que nós precisamos dar em graça. Algumas pessoas ouvem o Evangelho da Graça e pelo fato de não ter batismo nas águas, porque nós ensinamos que era transitório e era para os judeus. Por não ter dízimo, que nós ensinamos que não era para a igreja, era para os judeus. Por não ter negócio de óleo na cabeça de ninguém, que isso é mentira, irmão. Ah, mas Tiago diz que ora e passa óleo. Vai ler você nem entende que aquele óleo que Tiago falou ali era um azeite cicatrizante, era um tipo de óleo medicinal, não tem nada a ver com o óleo da unção que Deus deu a Moisés e mandou a Moisés acabar com a receita, e não era para ungir carne. Hoje virou moda, todo mundo unge, celular, camisa, unge tudo, unge, tá? Então as pessoas dizem assim: então que evangelho é esse, irmão? Não tem óleo, não tem dízimo, não tem jejum. Se você quiser fazer jejum, faça. Só se for para perder peso, mas não para ficar santo. Não tem campanha, não tem propósito, não tem desafio. Aqui não tem nem desafio com Deus. Você quer desafiar Deus? É isso mesmo? Então o que é que tem aqui? O que é que tem? Tem evangelho, tem revelação, tem graça, tem palavra, tem perfeição em Cristo Jesus. Tem isso. Aí quando Pedro tentou limitar Paulo disse: que é isso, Pedro? Gálatas 2:21, não aniquilo a graça de Deus. Se a justiça procede da lei, das obras, guarda sábado, dá dízimo, e monte, e blá blá blá, e batiza, e água. Se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. E ele não morreu em vão. Jesus cumpriu a lei, amado. Mateus 5,17, ele veio não para abrogar, mas para cumprir a lei. A lei era tipo que um contrato. Jesus foi o último véu da lei. O último profeta foi João Batista. Jesus veio na sua carne, ele rasgou, Colossenses 2,14, o escrito de dívida que havia contra os povos, ou seja, a lei que consistia em mandamentos e ordenanças, para dos dois povos ele criar um só povo. E é por isso que Paulo diz: há uma só fé. Quantos batismos? Não é 2 não? Não é da água e do Espírito não? Não é 3 não? Que tem o batismo de Moisés também, 1 Coríntios 10. Batismo na nuvem e no mar, não é não? Então é só um batismo, né? É o do Espírito. Um só Deus, um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Amém, queridos? Olha lá, 3,13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos amor. Não é de religiosidade, de amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Deus, mais uma vez, é o terceiro texto que nós lemos sobre a paz de Deus. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em quanto corpo? Quantas igrejas? Um corpo. Em um corpo. Domine os vossos corações e sede o quê? Agradecidos. 16. A palavra de Cristo é a palavra de Cristo.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando e admoestando, com quê? Cânticos, hinos e graça no coração. Agora olha ser assim no sistema religioso. A demonstração do sistema religioso era: ô irmã, por que a senhora não deu dízimo mês passado? Ô irmã, por que você não está vindo congregar? Ô irmã, cuidado, Jesus volta, tu fica. Olha a demonstração do sistema. Agora, olha a demonstração do Evangelho. Coisa maravilhosa, amado. 17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. 2 Timóteo 3,16, só vou ler agora. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, ou mulher, gênero, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 14. E os nossos aprendam também, os nossos aqui é os da graça, Paulo falando, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Perceberam que na graça também existem obras? Não obras da lei, mas obras do Espírito, obras de amor, boas obras. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Colossenses 1:28. Aqui anunciamos e admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem defeituoso em Cristo, perfeito em Cristo, perfeitos em Cristo Jesus, e estais perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Quem recebe, glória a Deus.